Resumidamente, o presidente dos Estados Unidos, através de uma publicação na plataforma Truth Social, anunciou essencialmente o encerramento do espaço aéreo venezuelano. Ele fez comentários sobre como esta medida se destina a agir contra traficantes de drogas e indivíduos desse tipo. No entanto, se analisarmos o seu post com atenção, parece-me que ele deixa claramente em aberto a possibilidade de uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos contra a Venezuela, com o intuito de derrubar o governo venezuelano. E, curiosamente, a publicação na Truth Social também parece abrir a possibilidade de algum tipo de operação em terra, ou seja, no próprio território venezuelano. Isto ocorre após terem surgido nos mídias dos Estados Unidos relatos de uma conversa entre o presidente Maduro da Venezuela e o presidente Trump dos Estados Unidos, que aparentemente teve lugar há alguns dias, durante a qual, de acordo com o Wall Street Journal, o presidente Trump sugeriu ao presidente Maduro que se demitisse e indicou que, caso o presidente Maduro não se demitisse, os Estados Unidos poderiam considerar tomar uma ação militar para o remover do poder. E além destes variados indícios de que os Estados Unidos estão a preparar-se para uma possível intervenção militar, surgiram relatos ontem à noite nos média de que aeronaves norte-americanas estão atualmente muito ativas a sobrevoar o espaço aéreo venezuelano. E também a notória figura neoconservadora que desempenhou um papel significativo na política dos Estados Unidos para a América Latina ao longo de várias décadas. Recordo-me dele estar bastante ativo nos anos 80, quando administrava a política na América Central, em El Salvador e na Nicarágua, em representação do presidente Reagan. De qualquer forma, este senhor, Elliott Abrams, que também trabalhou para o presidente Trump durante o primeiro mandato de Trump, escreveu um artigo muito beligerante no qual basicamente diz que não haveria problemas em derrubar o governo do presidente Maduro. E todas as preocupações que as pessoas têm estão completamente erradas e é absolutamente algo que os Estados Unidos devem fazer, deveriam fazer e têm de fazer. Pelo menos foi assim que interpretei esse artigo. Agora, dado que Elliott Abrams trabalhou para Trump no passado, considerando o papel que desempenhou na política externa dos SICAD na América Latina e tendo em conta o facto de eu acreditar que ele tem ligações com o secretário de Estado dos ICAIs, Marco Rubio, embora eu não tenha a certeza absoluta disso, mas foi o que eu vi. Tenho uma forte suspeita de que este artigo tem a intenção, mais uma vez, de preparar cuidadosamente o terreno para a operação militar que está prestes a acontecer. Portanto, todos os indícios claramente apontam para uma operação militar dos Estados Unidos que está a ser cuidadosamente preparada e que estará em breve em pleno andamento. E certamente os Estados Unidos possuem atualmente um poder de ataque considerável na região da Venezuela. Dispomos de 7 destroyers Arleigh Burke, que estão equipados com aproximadamente 250 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Entre esses temos o USS Gerald R. Ford, que é considerado o porta-aviões mais moderno, maior e mais poderoso que a América possui atualmente. Temos aviões de combate F-35 posicionados em várias bases na América Central, incluindo Porto Rico. Além disso, existem navios de guerra anfíbios presentes na região. E, bem, é altamente provável, embora, claro, não tenhamos conhecimento sobre isso, que a CIA esteja ativa dentro da própria Venezuela. Foi-me dito, por isso acredito que sim. E não tenho qualquer dúvida de que todos os tipos de preparativos e trabalhos necessários para conduzir uma operação militar na Venezuela têm estado em andamento há já algum tempo. E, bem, têm surgido outros indícios também de que
a atenção do presidente Donald Trump está a concentrar-se cada vez mais na região da América Latina. Ele recentemente concedeu um perdão ao ex-presidente de Honduras, o Sr. Hernández, que foi condenado e estava a cumprir uma sentença de prisão nos Estados Unidos por tráfico massivo de substâncias ilícitas para os Estados Unidos enquanto exercia o cargo de presidente de Honduras. E ele tem dado apoio de forma ativa, apoiado de maneira aberta um candidato nas eleições, as atuais eleições presidenciais que estão a decorrer em Honduras, um candidato que representa o partido político do Sr. Hernández. Então, o Sr. Hernández, como mencionei anteriormente, foi condenado por envolvimento no tráfico de substâncias ilícitas. O presidente dos Estados Unidos concedeu-lhe o perdão, mesmo enquanto o presidente declara publicamente que Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, é essencialmente o líder de um cartel de tráfico de drogas em larga escala. Muitas pessoas têm apontado a absurdidade e as contradições dos dois. Mas o ponto essencial a salientar aqui é que se tem a impressão de que o presidente e os seus colaboradores, ou pelo menos alguns dos seus colaboradores, estão principalmente concentrados em restabelecer o domínio geopolítico dos Estados Unidos na América Latina. E, naturalmente, toda a narrativa sobre o consumo de drogas e o combate ao tráfico nas Caraíbas e em outros locais tem sido essencialmente uma fachada elaborada pelos Estados Unidos para justificar o que é, no final das contas, uma manobra estratégica e geopolítica. Agora, para ser extremamente claro, não existe qualquer justificação legal para o que suspeito que os Estados Unidos estão prestes a realizar. Não há maneira concebível de que a Venezuela represente qualquer perigo atual ou iminente para os Estados Unidos em termos militares. A história de que a Venezuela é o ponto crucial do tráfico de drogas para os Estados Unidos foi amplamente desacreditada. Reconheço que ainda há algumas pessoas que mantêm essa crença e posso afirmar com certeza que de facto há circulação de drogas na Venezuela e acredito que existe uma certa quantidade de tráfico de drogas que ocorre a partir de lá, mas não é a principal rota através da qual as drogas chegam aos Estados Unidos, nem é a principal rota através da qual as drogas chegam à Europa. Portanto, ninguém, acredito eu, leva isto particularmente a sério. É uma narrativa de cobertura e um ataque militar à Venezuela parece estar iminente, e o seu objetivo é de natureza geopolítica e vou explorar os objetivos geopolíticos e a lógica de maneira mais aprofundada após o ataque, mas, de forma resumida, acredito que os Estados Unidos desejam exercer controle sobre os vastos recursos naturais da Venezuela, especialmente o petróleo. Acredito que os Estados Unidos desejam, de facto, opor-se de maneira contundente à influência crescente da China e dos países membros dos BRICS na Venezuela, assim como em toda a região da América Latina. E, muito provavelmente, o apoio a um candidato específico nas eleições que irão ocorrer em Honduras constitui uma parte integral disso. E bem, também ouvi dizer que a ideia aqui é que o controle da Venezuela irá parar as entregas de petróleo a Cuba, as entregas de petróleo venezuelano a Cuba, e isso abrirá caminho para uma mudança de regime em Cuba. Neste momento, em relação a este assunto, como abordei em transmissões anteriores, os russos manifestaram há algum tempo a sua disposição para fornecer petróleo a Cuba. No entanto, os cubanos, por enquanto, continuam a depender do petróleo que recebem da Venezuela. Considero que existe pelo menos uma possibilidade de que Cuba, caso ocorra uma crise na Venezuela, volte a procurar apoio na Rússia. Nesse cenário,
Acredito que há também uma possibilidade, ainda que pequena, de que os russos se envolvam de forma mais intensa em apoio a Cuba, com quem mantém uma relação histórica e extremamente forte, além de conhecerem o exército cubano muito melhor do que conhecem o venezuelano. Podemos realmente começar a observar tropas russas e talvez, quem sabe, chinesas sendo destacadas para Cuba também, com os russos possivelmente a recordar ao presidente Trump e aos seus oficiais os acordos estabelecidos com o presidente Kennedy em 1962, que puseram fim à crise dos mísseis de Cuba. De qualquer forma, não vou discutir isto em detalhe neste programa, porque o ataque à Venezuela ainda não aconteceu. Espero que venha a acontecer. No entanto, direi uma coisa, que é que tenho estado a aguardar este ataque à Venezuela já há um tempo considerável. Tenho estado bastante surpreendido por ter demorado tanto tempo a acontecer. É possível que o presidente continue a vacilar entre conselhos divergentes, conselhos que são fornecidos por uma facção da sua administração e outra facção que indica que um ataque à Venezuela seria extremamente impopular junto da sua base política. Além disso, aparentemente, simulações de guerra sobre este conflito que foram realizadas nos Estados Unidos questionam a capacidade dos Urquiza de reter ou manter o controlo efetivo da Venezuela após a queda do governo de Maduro. De qualquer forma, pode ser, é possível que ainda estejamos a assistir a um jogo de blefe com os Estados Unidos a tentar enganar e assustar o presidente Maduro para que ele se retire. No entanto, para ser completamente honesto, não consigo acreditar nisso. Considero que já avançamos tanto que se tornou praticamente impossível para o presidente retroceder. Como já mencionei em programas anteriores, se ele tomasse essa decisão, acabaria por perder prestígio. E considero que isto é algo que este atual presidente nunca conseguirá aceitar. De qualquer maneira, observaremos o que ocorre. Vou fazer uma previsão de que teremos certeza até ao término da próxima semana, possivelmente dentro das próximas horas. Vamos agora retornar ao tema constante destes programas, que é o conflito em curso na Ucrânia. Neste exato momento, enquanto estou a realizar este programa, uma delegação da Ucrânia, sob a liderança de Rustem Umerov, que, por sinal, também está a ser alvo de uma investigação na Ucrânia por alegações de corrupção. De qualquer forma, uma delegação liderada por Rustem Umerov e que inclui entre os seus membros Kirilo Budanov, o chefe da inteligência militar ucraniana. E, a propósito, um dos seus subordinados está aparentemente na Flórida, onde se espera que se encontre e talvez já esteja a reunir-se com os americanos Rubio, Witkoff e Kushner para discutir o estado atual. Bem, os meios de comunicação no Ocidente ainda chamam-lhe um plano, mas Putin deixou claro que considera que são apenas tópicos de discussão. E para repetir um ponto que já mencionei antes e que realmente quero reiterar, Putin também deixou claro que não houve acordo sobre qualquer parte de qualquer proposta em nenhum dos pontos apresentados. Até ao presente momento, não foi estabelecido qualquer tipo de entendimento ou acordo entre os Estados Unidos e a Rússia.
Continuo a ler artigos que são inteligentes e bem elaborados, artigos redigidos de boa fé que assumem que os russos e os americanos chegaram a algum tipo de entendimento mútuo entre si e que isso se reflete nos 28 pontos mencionados. O presidente Vladimir Putin rejeitou esta afirmação e acredito que esta rejeição deve ser levada em consideração com seriedade. Estou apenas a afirmar. No entanto, deixemos tudo isso de parte. Presumivelmente, haverá discussões entre os ucranianos e os americanos sobre. Bem, nem sequer tenho a certeza do que vão discutir agora, porque ouvimos falar dos 28 pontos originais. Refiro-me aos 28 pontos iniciais. Contudo, tenha em consideração que os russos possivelmente receberam certas informações dos Estados Unidos que eram distintas, pois os relatórios originais acerca deste plano, aqueles que surgiram no Axios e no Financial Times, divergiam consideravelmente de alguns dos pontos nos 28 pontos. Nos 28 pontos, os pontos de discussão de que Putin tem falado. E para reiterar novamente, parece que até mesmo os 28 pontos existem em diferentes versões. E não devemos presumir que a versão que temos em nossa posse, que observamos, que é a versão ucraniana divulgada pelo deputado ucraniano Alexei Goncharenko, seja a única versão ou a versão correta. Estas são suposições que muitos fazem e que, na minha opinião, vão além dos factos. Os próprios russos disseram que há várias versões de diferentes pontos de discussão e planos a circular. E isto pode até ser verdade sobre os 28 pontos. De qualquer forma, já não tenho a certeza sobre o que exatamente se está a falar, porque ouvimos falar dos 28 pontos e depois supôs-se que tinham diminuído para 19 pontos. Posteriormente, ontem, estava a ler acerca de 22 pontos. Parece mudar literalmente de um dia para o outro, mas de qualquer forma, os ucranianos estão a ir para os Estados Unidos, para Miami, e vão falar sobre isso. E não está muito claro o que os americanos estão a fazer quando vão falar com os ucranianos sobre estas questões. Vão tentar fazer com que os ucranianos concordem e assinem todos os pontos que os americanos vão propor para que os russos se retirem de Donbass. A Ucrânia a abdicar do seu compromisso de se integrar na NATO. A Ucrânia concordar em estabelecer restrições quanto à dimensão das suas forças armadas. A Ucrânia a implementar transformações significativas no seu sistema político interno e a proceder a uma revisão abrangente da sua Constituição. Será isso o que os americanos estão a antecipar que os ucranianos se comprometam a realizar na reunião de hoje? Ou vamos ver, em vez disso, aquilo que Yves Smith mencionou anteriormente e há tanto tempo, na prática, outra negociação sobre a formulação dos 28 pontos com os ucranianos a apresentarem as suas próprias ideias e os americanos a tentarem dividir a diferença entre as ideias ucranianas e as ideias russas, e talvez inclinando-se mais para as ideias ucranianas e reescrevendo os seus 28 pontos novamente para os aproximar da posição ucraniana. Porque caso seja a segunda alternativa, e aliás, para que fique devidamente registado, eu acredito que seja, então vamos colocar-nos numa situação mais complexa, ou pelo menos os americanos vão encontrar-se numa posição mais complicada quando enfrentarem os russos no início desta semana, quando a equipa, presumivelmente liderada por Rubio, mas definitivamente incluindo Witkoff e Kushner, viajarem para Moscovo para se reunirem com Putin. Portanto, tudo está bastante incerto neste momento e talvez não seja prudente fazer muitas suposições sobre o que poderá eventualmente ocorrer.
Eu afirmaria que a retórica proveniente tanto de Moscovo quanto de Kiev aparenta ser bastante inflexível. Zelensky fez uma série de declarações que, quando analisadas em conjunto, ainda me parecem não demonstrar qualquer verdadeira disposição por parte dele para se envolver em qualquer tipo de compromisso sobre qualquer uma das questões fundamentais. Supõe-se que ele esteja a ter reuniões com Shmigal, o novo ministro da Defesa da Ucrânia, para rever de alguma forma a estratégia de defesa da Ucrânia. Dado que a Ucrânia está a ser derrotada nos campos de batalha, podemos entender por que isso pode ser importante e necessário neste momento. No entanto, de qualquer forma, ele aparenta estar a comunicar de uma forma que sugere a sua expectativa de que o conflito armado irá prosseguir. E quanto aos russos, bem, nenhum dos russos realmente importantes falou. Digo realmente importantes, isso é provavelmente injusto. Mas nenhum dos membros do Conselho de Segurança russo, Putin, Lavrov, Ushak Lavrov e outros, e nenhuma das principais figuras que estiveram envolvidas nestas negociações até agora, Ushakov, Dmitriev, nenhum deles disse muito. Isso é realmente muito interessante nas últimas 24 horas, mas o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse de facto algo muito interessante. Ela mencionou isso, e tal ponto está diretamente relacionado com a demissão de Yermak, o chefe de gabinete de Zelensky, um assunto que abordei de maneira extensiva no meu programa de ontem. Ela disse que isto é tudo teatro, que é tudo um exercício de relações públicas, que o governo ucraniano, o regime de Zelensky, é como um balão a esvaziar, basicamente a largar lastro para se manter à tona, o que é uma perspectiva interessante sobre o caso Yermak. Depois ela mencionou que o que realmente precisa ocorrer e que um dia acontecerá é que todas essas pessoas serão julgadas. Todos, incluindo Zelensky, pelo que entendi. E não apenas por corrupção, mas por muitos outros crimes que cometeram, tanto ao longo da guerra, os crimes de guerra e todos os restantes. E antes disso também ocorreu. Agora recordo-me que, logo no início da operação militar especial, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma declaração afirmando que todos os responsáveis por todos os diversos crimes que o governo ucraniano cometeu ou supostamente cometeu serão inevitavelmente punidos pelas suas ações. E isso foi, como mencionei, uma declaração oficial do Ministério da Defesa. Nunca foi afirmado diretamente pelo próprio Putin, mas podemos observar agora que o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia está a reiterar essa mensagem também. É uma declaração consideravelmente fria, para dizer o mínimo, para ser feita na véspera das negociações. E isso reforça a sensação que tenho de que os russos estão num estado de espírito muito inflexível neste momento. Recordando há alguns dias, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia já fez todos os compromissos que podia. Não está propenso a realizar mais concessões e não o fará. E ninguém deve esperar que a Rússia comprometa de alguma forma as suas linhas vermelhas ou renuncie a qualquer um dos objetivos que estabeleceu no início da operação militar especial.